Prefeito Jorge Santin, 28 de maio, uma data para ficar na história do município de Barracão, porque por um longo período, entidades, também a empresa Farol 14, junto com a administração, se reuniram para planejar o município de Barracão para os próximos 10 anos, pensado em todos os setores. Antes se tinha um plano diretor para tudo e agora foi dividido, para que cada área possa ser administrada da melhor forma possível. Com certeza, é uma satisfação muito grande na nossa gestão, juntamente com a Farol 14, a entrega hoje do plano diretor do município de Barracão. Para 10 anos, aí, então, nós temos esse plano já aprovado pela população. Agora ele vai ser sancionado, na realidade, pelo Legislativo, pelos vereadores do município de Barracão. Mas a importância, né, de que esse plano diretor, né, para mais 10 anos, a gente tinha nosso plano diretor, mas ele já estava, na realidade, há 12 anos, né, sem ser feito. Já vínhamos sendo cobrados pelo Ministério Público, mas juntamente com toda a nossa administração e a empresa ganhadora, que foi a Farol, e também o Ministério Público nos orientando para que as coisas acontecessem. E agora, depois de um ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, né? 8 meses. Um ano e 8 meses, agora com ele concluído. E agora tudo que se faz... plano diretor, o que é o plano diretor? O plano diretor é tudo que se passa pela gestão do município, pelo município, desde o varrimento de uma rua até a defesa de um ato jurídico lá, se passa pelo nosso plano diretor. E agora concluído, né? Claro, agora com certeza vai ter a aprovação da Câmara de Vereadores, e aí o ano de 25 a 34 nós temos aí a tranquilidade de fazer todos os nossos projetos do município de Barracão, os gestores futuramente aí, para que as coisas aconteçam reto, para que não tenhamos lá na frente problemas. E esse plano diretor é para isso, para que lá na frente a gente não tenha problemas com o nosso município, com as nossas construções, com as nossas ruas, com as nossas estradas, enfim, tudo se resume ao nosso plano diretor. E agora concluído pela empresa Farol. José Francisco, responsável pela empresa Farol 14, que fez o plano diretor para o município de Barracão nessa data de 28 de maio, entregando nas mãos do prefeito Jorge Santin para agora ser encaminhado para aprovação na Câmara de Vereadores. A população, juntamente com a administração, já aprovaram, porque as diretrizes foi das audiências públicas que aconteceram. Mas agora precisa, sim, a aprovação da Câmara de Vereadores para depois retornar ao Executivo. Isso mesmo. Nós tivemos aí 7 audiências públicas, fora reuniões, né, que a gente fez junto com a secretaria, junto com a comunidade, enfim, né. Disso a gente levantou as características do município, as necessidades, as potencialidades, as deficiências e as condicionantes, vamos dizer assim. Temos um município com bastante potencial, mas que faltava esse direcionamento no planejamento estratégico, né? Então, dentro disso, fizemos todo um escopo no levantamento, como comentei em vários momentos hoje já. Nós dividimos o município em 11 áreas, 11. Se for contar o turismo separado, seriam 12 áreas, porque vocês têm potencial turístico, mas a gente colocou essa área agregada junto ao terceiro setor, junto com a parte do comércio, né? Mas tem condição de desmembrar, isso aí vai do executivo, né? E dentro disso agora fizemos todo um planejamento financeiro e a adequação da legislação, né? O Paraná existe 7 leis base que precisam ser adequadas, nós fizemos essa adequação e agora o Legislativo vai chancelar todo o trabalho, né? Fizemos as audiências públicas com a aprovação pública dos documentos, a publicação desses documentos para apreciação da comunidade e agora o Legislativo chancelando, a gente encaminha isso para o governo do Estado. Muitas mudanças foram realizadas durante essas audiências públicas, essas reuniões. A exemplo da Vila Rural, assim conhecida, que antes fazia parte, como diz o nome já, Vila Rural, agora
passa a se compreender também como território urbano. Perfeito. O Barracão tinha um problema de expansão, né? Vocês tinham um estrangulamento nas áreas industriais, mesmo sendo um eixo da 163, da PR 280, vocês tinham dificuldade de ter áreas industriais. Uma lei estadual já tinha transformado os perímetros de vida rural como área urbana, mas o perímetro urbano de vocês ainda não estava abraçando, então fizemos uma adequação no perímetro urbano, dando 2 exemplos, abraçando a vida rural e abrindo expansão de potencial industrial ao longo dos eixos das BRs, né? Dentro disso também toda uma adequação de um possível contorno. A gente acredita muito que agora, com esse novo plano diretor, o município ganha muita força para... Acredito que é um sonho dos munícipes aqui de Barracão, a retirada da BR de dentro da cidade, pelo transtorno, pelo movimento, pela periculosidade que ela causa, acidentes, atropelamentos, enfim, o estrangulamento do próprio movimento. E isso não é um ponto negativo, é um ponto positivo, porque se eu tenho esse eixo novo, eu abro novas possibilidades. Então, estamos pensando em novas possibilidades, dada também a questão da nova aduana. Vocês têm que aproveitar esse potencial. Então, foram vários pontos, citei alguns aqui, mas muitas mudanças aproveitando as potencialidades. José, algo que alguns dias atrás foi levantado durante uma sessão na Câmara de Vereadores era a metragem dos terrenos aqui do município de Barracão. Vocês discutiram, a sociedade aceitou então durante a audiência pública isso que vocês ofereceram e entregaram nas mãos do prefeito no dia de hoje. Mas, repito, volta para a Câmara de Vereadores agora, então vai para a Câmara de Vereadores para ter a aprovação deles, esses que são os ritos, os passos que precisam acontecer. Primeiro passo, hoje, entregando para as mãos do prefeito. Segundo passo, Câmara de Vereadores, retorna então depois ao Executivo para ser mandado então para o Estado. Isso mesmo. Na verdade, aqui podemos colocar quase como o segundo rito, né? Porque o primeiro rito é a aprovação em audiência pública, né? Sim, nós tivemos vários debates, né? Em relação ao tamanho de lote, zoneamento, expansão do perímetro urbano, uso e ocupação do solo, calçadas, né? Vocês aqui, eu acredito que, podemos dizer assim, tiveram a felicidade de ter junto às audiências públicas a presença da promotoria. E por que eu digo que é uma felicidade? Porque muitos debates em muitas leis, elas acabam tendo como inconstitucional porque não foram acompanhados pelo Ministério Público. Salvo engano, de 7 audiências que nós tivemos 5 delas a presença do Ministério Público, né? Isso nos deu segurança no trabalho, né? Então, tudo que foi levado, solicitado, existia um procedimento de solicitação, de alteração. Nós tivemos várias coisas que foram encaminhadas, que foi defendido, a população veio com contra-argumentos, com outras apresentações, foi trazido para a equipe, foi analisado, foi adequado. Então, teve vamos dizer assim, um entendimento, né? E tanto que todas as aprovações que nós tivemos, não houve objeções, porque houve cedência de todos os lados. Cedência da sociedade, cedência da equipe técnica municipal, cedência da equipe técnica contratada, e dentro disso, então, a gente entrava no consenso, né? E dentro disso, nós temos várias possibilidades, né? Acho que foi, na época, levantado um ponto muito específico, numa região muito específica, mas você tem hoje possibilidade de verticalização no município, que muitas vezes é mais barato do que você abrir loteamento, né? Dependendo do local. Então, essas discussões todas foram aprovadas. Agora a Câmara de Vereadores vai chancelar. Se houver algum entendimento de não aprovação e tal, chama novamente a audiência pública para chancelar essa nova mudança. Então, tudo termina aqui no município em audiência pública para depois encaminhar para o Estado. José, o município foi pensado para os próximos 10 anos. A gente falando em mandatos, né, são 2 mandatos e meio, mas está tudo nas mãos, foi estudado. Vocês passaram os investimentos que precisam ser feitos, agora, é claro, precisa ser colocado em prática e também, como você falava,
se cumprir uma etapa, já vamos pensando as próximas para o município seguir desenvolvendo. Isso. A gente espera agora, né, que a sociedade como um todo leia esse documento. Ele não é um documento de gaveta. A gente já orientou o município, na verdade, todos os documentos que nós aprovamos já estão disponíveis na página do município. Depois, provavelmente, o município vai criar uma página específica onde vai estar todo esse trabalho. Foi-se criado um grupo de trabalho, aqui se termina um grupo de trabalho técnico e nós temos um grupo técnico permanente de concursados aqui do município que vai fazer a chancela, que a gente chama ele de GPT, né? GTP, desculpa, Grupo Técnico Permanente. Temos o Conselho Municipal, que foi renovado ano passado, que tem 60% de populares nesse conselho e 40% do poder público, somando o executivo e legislativo, né? Então, essa equipe é que vai ser responsável por monitorar a implantação. Mas, além disso, a sociedade como um todo, todas as instituições, elas têm por obrigação conhecer o plano diretor. Se tem alguns investimentos que precisam ser alterados, modificados, é esse grupo técnico que vai poder fazer essas alterações. E, naturalmente, os secretários, os vereadores, eles têm que ter esse entendimento. O que nós estamos falando aqui? Vou dar um exemplo bem simples. Um vereador tem um deputado que liga para ele e diz, eu tenho uma emenda de R$500 mil para o setor do esporte. O que você precisa? Qual é a questão mais natural você fazer a partir de agora? Olhar o plano diretor e ver qual o investimento que está previsto lá que precisa disso e se encaminha à necessidade. A justificativa é muito simples. Passou por audiência pública, passou por uma lei pública, está na política de investimento do município, está no plano diretor. 2 páginas você resume a justificativa de um projeto desse. Então, é um direcionamento, né? Os investimentos que vão ser feitos e que se necessita estão todos rubricados. Lógico, são estimativas, né? 10 anos é bastante, mas a gente faz estimativas e depois é só corrigir em cima dos indicadores necessários. Muito obrigado, José. Para o Sistema Fronteira de Comunicação, repórter do Alcei Alves.